Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do final do voto do Fux. O Fux acabou de votar neste momento, 10 horas e 50 minutos da noite. O Fux acabou o voto dele, ou seja, foi o dia inteiro de voto do Fux, realmente um voto muito extenso, o dobro do tempo que levou o Alexandre de Moraes, por aquele motivo que eu falei para vocês, ele foi em cada detalhezinho, cada prova, cada ponto da PGR, mostrando que não tinha evidência de fato de praticamente nada ali. Agora, no final das contas, ele condenou duas pessoas, condenou o Mauro Cid e condenou o Braga Neto. Vamos entender por que o Braga Neto entrou nessa história e como é que foi o resto do voto dele, né? A gente já falou no vídeo anterior que ele absolveu o Bolsonaro, não viu evidências de que o Bolsonaro tivesse ligado a nada, mas, porém, e os outros também, tá, o Heleno, todos os outros, Anderson Torres, todos eles ele viu que não tinha evidência de nada, mas no caso do Mauro Cid e no caso do Braga Neto, ele entendeu que sim, que havia evidências para condená-los e só por um crime, pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só este crime, que é um crime grave, tá? Não é um crime leve não, mas pelo menos é um só. E vamos entender também do ponto de vista estratégico o que significa essas coisas, né? Essa notícia foi sugerida por Nininha, é musa da GDO, Lewis, Eua e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa foi uma surpresa. Como eu falei para vocês, o fato do Fux ter condenado o Mauro Cid fazia sentido por vários aspectos, sendo o principal deles o fato que o Mauro Cid, de fato, confessou o crime. No momento que você assina uma delação premiada, você confessa que está fazendo parte, que está fazendo alguma coisa errada. Ninguém assina delação premiada que não tem culpa, não tem crime nenhum, né? Então, no caso do Mauro Cid, havia já a ideia de que ele teria que ser condenado de qualquer forma pelo Fux, né? Agora, o Braga Neto, ele considerou que havia evidências de que ele iniciou o processo de execução de golpes com a ajuda do próprio Mauro Cid e de outras pessoas que estariam envolvidas, notoriamente as pessoas que estão, acho que é o núcleo 3, que é o núcleo que vem depois, que é o núcleo dos Kids Pretos lá, que estava envolvido, né? Os outros todos ele votou pela absolvição. Então, como a gente já falou mais cedo, primeiro ele votou as preliminares todas, ele não reconheceu a competência do STF, nem da primeira turma, também reconheceu que houve cerceamento de defesa, reconheceu também que, enfim, reconheceu todas as preliminares, só não reconheceu a questão da delação do Mauro Cid. Essa ele considerou válida, essa delação. No mérito, ele absolveu todo mundo de todos os crimes, mas o Mauro Cid e o Braga Neto, quer ver? Eu vou botar aqui o trechozinho final, que é o trecho em que o Zanin consolida o voto de hoje, né? Então vamos ouvir o Zanin aqui. Em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal, cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, e extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação, com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso, é o item 1, incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma: quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro e Anderson Gustavo Torres, julgou a ação penal improcedente. Quanto ao réu
Alexandre Ramagem Rodrigues considerou o pedido prejudicado com a aplicação da extensão dos efeitos da primeira turma para a suspensão da ação penal. Não, na verdade, eu vou ter vencido, né? Por isso que eu analisei. Vossa Excelência já Não, eu julga analisei improcedente. porque eu não sou o voto da maioria. Então, tendo em vista que a turma já suspendeu com relação aos 2 crimes, eu apreciei os demais. Julgando improcedente. Julgando improcedente. Então, na verdade, em relação aos réus Almir Garnier Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou a ação penal improcedente. Então, fica encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos. Então é isso daí. Encerrou o julgamento lá no STF, muito tarde, coisa e tal, mas vocês entenderam, né? Ou seja, foi o Braga Neto e o Mauro Cid, né? O Mauro Cid era meio esperada a condenação, o Braga Neto eu achei estranho. Mas faz sentido, porque com o Braga Neto também tinha outras evidências, né? A tal do papo que ele teve com o cara, tinha um outro cara lá que teria recebido dinheiro e não sei o que lá, para fazer não sei o que. O fato é que o Fux foi muito técnico, analisou cada prova, e se ele falou que o Braga Neto tinha alguma evidência de alguma coisa, é porque provavelmente tinha alguma coisa ali mesmo. Como eu falei para vocês que haviam pessoas no governo Bolsonaro querendo dar golpe, eu nunca duvidei disso. Sempre teve gente que queria dar golpe. Não só no governo Bolsonaro, mas também pessoas na rua aí, né, dos manifestantes. Uma parte queria mesmo golpe. Mas não é a maioria, e não era o Bolsonaro, não tinha essa evidência do Bolsonaro, né? De qualquer forma, mesmo para esses dois, para o Mauro Cid e para o Braga Neto, e para aqueles que ficarem nessa ação penal, resta um consolo que é o seguinte, tá? Uma vez que tenha sido tirado do núcleo político, no momento que sair a parte política da coisa, a situação para eles fica muito mais fácil no final das contas, tá? Porque acaba tendo menos pressão para eles serem condenados, né? Como eu falei, a preocupação que o pessoal quer pegar, quem o pessoal quer pegar é o Bolsonaro. Uma vez terminada a situação para o Bolsonaro, para o resto do pessoal é capaz até de dar uma aliviada, né? Então esse foi o resultado do dia de hoje. Mais uma vez, vai depender muito agora de como é que vai ser o julgamento agora da Carmen Lúcia e do Zanin, né? Ou seja, tanto a Carmen Lúcia quanto o Zanin votam agora, a Carmen Lúcia primeiro, o voto da Carmen Lúcia começa amanhã às 2h da tarde, a do Zanin logo em seguida, e aí, em princípio, na quinta e na sexta-feira seria para a dosimetria das penas. Não sabemos como é que vai ser. Isso pode ser também que os votos amanhã demorem mais tempo, a gente não sabe, né? Hoje o voto do Fux demorou mais tempo do que se imaginava. Né? Ele ficou o dia inteiro lendo o voto dele aqui, e foi um dia extenso, né? Foi uma coisa extensa. Enfim, de qualquer forma, essa é a visão, né? O pessoal da esquerda tá chateadíssimo. O pessoal da esquerda, cara, mas tá chateado aqui. Voto de Fux revela como era falso o acordo do STF para punir Bolsonaro e satisfaz parte da sociedade. O Cristiano lá tá chateado, não, porque eles falaram coisa que os bolsonaristas queriam, que não pode, não sei o que ela tá vendo, como é que não tem, nós estamos numa democracia e coisa e tal. Ô Fabiano, todo mundo sabia que o Fux estava com um pensamento diferente do Alexandre de Moraes. Na verdade, o voto do Fux só mostra o quão absurdo é o voto do Alexandre de Moraes nessa história toda, porque ele foi extremamente técnico, extremamente detalhado, analisou cada pedacinho de prova, e chegou à conclusão óbvia que não tem nada ali, né? A esquerda está apavorada porque realmente não digeriu. Até os esquerdistas estavam achando que o Fux ia criticar, mas no final ia condenar Bolsonaro. Não é possível que ele não vai condenar Bolsonaro. Ele não condenou Bolsonaro, ele absolveu Bolsonaro. Aí ele está falando que não, tá vendo que agora não pode dizer que esse processo não é justo, que é legítimo e coisa e tal. Como eu falei para vocês, isso é lógico, é uma coisa que a esquerda vai dizer que é válido, né? Ele legitimou o julgamento, se fosse por unanimidade, coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Primeira coisa tem a questão dos recursos, que vai fazer diferença. Segunda coisa é que esse julgamento todo é um julgamento político, é um julgamento midiático, é um julgamento de propaganda. Não é um julgamento jurídico no final das contas. Então esse voto deles fez um estrago enorme, porque o que eles esperavam é que ia chegar no final e até não, porque foi condenado por unanimidade, não tem nenhum questionamento, todo mundo condenou Bolsonaro, foi condenado por unanimidade, coisa e tal. Era isso que eles esperavam, e isso eles não vão ter. O voto do Fux vai para sempre existir, mostrando o absurdo que foi esse julgamento para qualquer um que se interesse para ver. É lógico, o pessoal que já é esquerdista, que já condenou Bolsonaro na cabeça deles, não tem o que fazer, esse pessoal não vai mudar de ideia. Mas qualquer pessoa que se disponha a entender o que aconteceu, vê esse voto do Fux, fica muito claro. Ele é muito detalhado, o voto do Fux, né?
Aí tá o pessoal aqui, ó. O aviso de Moraes e Dino a Fux antes do voto apocalíptico. Não, porque o Fux, ele se destruiu nesse voto completamente, coisa e tal. Sabe qual é o aviso do Moraes e do Dino? Não, porque a esquerda te criticou também. Eles também falaram que eu te criticar. Esse pessoal trata crítica da internet como se fosse um ataque à democracia. O Fux fez o correto, me criticam mesmo, é verdade, criticam, como criticam todo mundo, como me criticam, como eu tenho certeza criticam o Matheus Leitão também. Todo mundo critica todo mundo na internet. O absurdo é o Alexandre de Moraes achar que isso é motivo para ataque à democracia. Não pode criticar a gente, não pode falar mal e coisa e tal. Enfim, o problema dessa história toda é que eu vejo o caso do Charles Kirk lá nos Estados Unidos, né? A esquerda adora dizer que eles são do amor, que a direita que é violenta. Mas quem é violento de verdade é a esquerda. E nesse sentido, o Fux corre risco mesmo, tá? Tem gente falando aqui, o Fux tem que morrer aqui. Esse pessoal aqui, Riri Naribeiro, não sei quem é essa pessoa aqui, que aparentemente falou que o Fux tem que morrer, não sei o que lá. Pois é. Esse pessoal da esquerda adora fazer esse trocadilho, tá vendo? Você tá dando vantagem pro pessoal da direita que queria te matar. Na verdade, é porque a esquerda que está querendo matar ele agora, né? Essa é a indireta que o Matheus Leitão está querendo dar para o Fux, né? E outra que o pessoal chorando, o Fux dá um presente para bolsonarista, espana pode casos constrangedores para a esquerda, porque como a gente viu, ele levantou mensalão, petrolão, os votos antigos do pessoal todo ali, explanou, todo mundo deixou a esquerda sem resposta, né? Então é isso que ele está falando aqui. Não deu presente para bolsonaristas, não pode. Ministro dá respaldo jurídico à tese da equivalência entre 8 de janeiro e quebras anteriores. Uai! Mas que diferença tem? Quebra, meu amigo. É a mesma coisa, que história é essa, né? Só na cabeça desse pessoal que não pode comparar e não sei o que lá. Enfim, no final das contas, aqui, ó, de novo, estou falando aqui também. Voto de Fux faz o PT desamar o ministro e o mercado respirar aliviado. É isso que eu falo que é o risco do Fux, né? A esquerda desamando ele, né? Aí já viu, né? O que vem depois do desamor da esquerda, né? O mercado respirar aliviado, eu não sei, porque a única coisa que tem agora é a expectativa de que a Carmen Lúcia e o Zanin tomem juízo, né? Quem sabe de hoje para amanhã, depois de digerir esse voto extenso do Fux, quem sabe eles não tomam juízo e decidem pelo menos acatar a preliminar de incompetência do STF, que já resolveria todos os problemas. Não precisa ir tão longe quanto o Fux e absolver todo mundo, né? Acata a preliminar de incompetência e pronto, vai tudo para a primeira instância, resolvido o problema. Aí sim o mercado brasileiro pode respirar aliviado, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Estou torcendo, eu acho que tem chance. Sim, não tenho certeza nenhuma. Ainda acho que o mais provável é a Carmen Lúcia e o Zanin condenarem Bolsonaro e terminar 4-1. E é isso daí. Mas não sei não, hein? Eu acho que tem chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.